Mas mesmo sem transmitir, nós vamos pregar, nós vamos cultuar. Não é porque a gente transmite que a gente cultua. A gente cultua porque a gente cultua a Deus, correto? Amém? Correto? Tranquilo? Então esse é o ponto, esse é o nosso alvo, é o nosso tempo aqui. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 15. A meditação que nós vamos trabalhar nessa noite, o texto que nós vamos lidar nessa noite, é um texto extremamente conhecido, é a mais conhecida das parábolas que Jesus apresentou. Muitas Bíblias dão um título para ela, muitas Bíblias dão ideias, talvez, sobre como esse texto se mostra, sobre como ele se demonstra, mas eu gostaria que você pudesse, como eu brinco, né, limpar sua mente, limpar o seu entendimento, digamos assim, do texto, porque eu gostaria que você pudesse perceber comigo que nós vamos tratar de um texto que demonstra a história de um pai que ama os seus filhos perdidos. Por aí esse texto é conhecido como a parábola do filho pródigo, mas eu gostaria que você pudesse esquecer a parábola do filho pródigo e olhar para o que o texto diz, para que nós possamos compreender a história maior, entendendo de uma forma muito clara que Deus é o Pai que salva seus filhos perdidos por meio da sua graça e misericórdia. Deus é o Pai que salva seus filhos perdidos por meio da sua graça e misericórdia. O texto bíblico diz assim, Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32, a palavra diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que cabe a mim. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele lhe informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e
foi achado. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome por poder estar aqui. E nesse tempo louvamos o Teu nome, porque a Sua palavra foi lida. Clamo ao Senhor agora, ó Deus, por misericórdia sobre a minha vida, para que eu, como instrumento Teu, possa ser um expositor fiel das Escrituras. E nesse momento, possamos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. E quebrantemos os nossos corações diante de Ti. Conduz-me, Deus, conduz-nos, Senhor, ao Teu coração. Conduz-nos pelas Escrituras a conhecer a Tua vontade, o Teu querer. E assim, ó Deus, sermos não apenas encorajados à mudança, mas aonde não temos força, pelo Teu Espírito sermos transformados. No nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo abençoador, seja um tempo de graça, seja um tempo de misericórdia, onde o Senhor está resgatando, trazendo de volta filhos que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já te falei, eu quero que você esqueça os estereótipos ou as coisas que você já ouviu. Não estou dizendo que você as despreze, mas pelos próximos minutos, esqueça. Esse texto ele faz parte de uma parte maior. O Evangelho de Lucas, e nesse momento Lucas aqui escrevendo a Teófilo ou aqueles amigos gregos que queriam saber mais sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre o que estava acontecendo, ele está narrando uma das partes importantíssimas das Escrituras, que só é relatada novamente em Mateus. Somente Mateus, lá no capítulo 18, fala sobre essa caminhada, esses textos, essas partes que estão aqui. Mas se você prestar atenção, o texto no versículo 11 começa dizendo: e continuou. O que está acontecendo? Eu tenho que olhar para trás. Começo, gente, no capítulo 15, não está projetado. Eu quero que você possa olhar na sua Bíblia ou prestar atenção no que eu vou falar. Capítulo 15, versículos 1 e 2 nos dão o contexto do que está acontecendo. O texto diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Perceba, Jesus está se dirigindo a publicanos e pecadores. Se você não sabe o que é publicano, parece que é um outro tipo de pecador, mas publicano eram aqueles que faziam a coleta dos impostos. Uma pergunta rápida para todo mundo aqui: alguém gosta de pagar imposto? Com prazer? Nossa, eu vou dar 27% do que eu ganhei para o governo com imposto de renda. Oh, que beleza! Alguém gosta? Imagina essas pessoas que na época, inclusive, elas não tinham uma coleta talvez determinada, e muitas vezes esses publicanos, corrompidos por dinheiro, por conquistas, cobravam além, usurpavam, roubavam impostos. Eles eram bem vistos pelo povo? De jeito nenhum. Então observa, o texto fala assim: então Jesus estava lá, e aproximando-se dele um grupo, dois grupos, aliás, o texto divide, né? Um grupo de publicanos, que parece que é a pior leva de gente, e os pecadores. Parece que os outros pecados, roubar, matar, prostituir, mentir, está tudo num outro grupo, mas publicano é um grupo pior. O próprio povo, os próprios judeus rejeitavam isso de forma muito clara. E de repente o versículo 2 fala sobre um segundo grupo, um terceiro grupo. O texto diz assim: os fariseus e escribas, mestres da lei, pessoas que falavam de Deus, ou que anunciavam ou ensinavam o que a lei dizia. Os fariseus e os escribas, eles murmuravam dizendo o quê? Este recebe pecadores e come com eles. Este que eles estão falando é quem? Jesus. Na cabeça deles, nunca coube que um mestre, um rabino, um chefe, um líder espiritual estivesse envolvido no meio de pecadores. Quanto mais assentado em um momento íntimo, que é o momento de jantar, de comer juntos, de estarem compartilhando da mesma mesa, de estarem compartilhando de um momento mais intimista. Isso era feito muito em famílias, isso era feito muito em amigos, isso era feito muito, refeições assim, abertas ou então visíveis, eram muito feitas quando havia interesses, quando haviam reis, líderes, governadores, grandes empresários, digamos assim, fazendeiros, homens de muitas posses. Quando eles assentavam-se, pessoas estavam à sua volta, porque queriam ver o que iria acontecer, mas era um momento íntimo deles. Na cabeça deles, um mestre da lei que se sentava para comer com pecadores, e pior ainda, com publicanos, é algo que não
cabia, não descia. Não era comum naquela época que os mestres da lei eles se colocavam em um degrau superior, se colocavam talvez em condição mais santa, mais importante aos olhos deles mesmos. Para nós é importante pensar nessa circunstância toda e observar que as Escrituras deixam para nós claramente que o ambiente que está ali é um ambiente de opositores a Cristo, procurando sobre o que falar dele, sobre como o acusá-lo, encontrando uma oportunidade, encontrando uma chance de olharem para Jesus e olharem para aqueles que andam com ele e falar: esse não é um mestre, esse não é alguém da parte de Deus. Por quê? Porque ele está no meio dos que pecam. Para nós hoje isso parece não fazer tanto sentido, parece não ser tão conectado com a gente. Mas eu quero só fazer uma pergunta aqui para que você possa levantar a mão junto comigo. Quem já pecou hoje, levanta a mão comigo, por favor aí, tá? Se você não levantar a mão comigo, já pode levantar agora, porque você acabou de pecar também, tá ok? Então não tem erro, está todo mundo no mesmo barco. Não há condição de nós dizermos que não pecamos. 1 João fala que se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso, porque ele afirma que todos pecam. E se ele é o Deus santo, perfeito, que não mente, se ele disser que você e eu pecamos, não há como dizer o contrário. Quando nós olhamos para o texto de uma forma geral, então, você vai ver que o capítulo 15 tem duas outras parábolas. Ali Jesus usa outros dois exemplos que estão conectados a esse. Tanto que o versículo de número 11, ele começa dizendo: Jesus continuou. Quer dizer, ele deu a continuidade à sua explicação. Eu já vou tocar nesses dois assuntos um pouquinho mais na frente, mas eu quero entrar nessa história, nessa parábola, nesse momento onde Jesus está apresentando a história que estamos trabalhando nessa noite. O texto diz, está projetado aqui: certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Em outras traduções está numa palavra falando vivendo de uma forma dissoluta. Em outras versões mais antigas falam vivendo de uma forma corrompida. Nenhum desses nomes, desenfreada, dissoluta, corrompida, fala que ele viveu algo bom, correto? O que o texto deixa muito claro para nós é que esse jovem recebeu todas as coisas que ele queria do seu pai e foi embora viver a vida que ele sempre quis. E foi embora receber ou fazer aquilo que ele sempre desejou ter a liberdade de fazer. Mas o fato dele sair e ir fazer o que ele quer não é o ponto que eu quero tratar nesse primeiro momento. Mas eu gostaria que você pudesse perceber o que a Bíblia revela sobre o coração desse jovem, sobre a forma como ele é parecido com você e comigo, em alguns aspectos talvez, ou em muitos aspectos. O texto fala isso: certo homem tinha 2 filhos, verso 11. E o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Pausa importante. Em outras traduções fala: Pai, eu quero que o senhor me dê a minha herança. Quando que uma herança é dada? Quando que uma herança é entregue? Quando os pais ou os tutores morrem. Esse jovem não disse isso de forma clara, mas no seu coração, para que ele pudesse ter a vida que ele queria, ele preferia que o pai dele estivesse morto. Para ele, o pai dele morreu naquele momento em que ele pede: Pai, eu quero a minha parte da minha herança, eu quero a parte que me cabe da sua herança. Herança só se desfruta quando os que a construíram morrem, e aí ela se torna direito dos que a herdaram. Ele se volta não para querer coisas, mas ele se volta contra aquele que o criou, que o educou, que o sustentou, que deu a ele condições que ele pudesse ser quem ele era. E ali ele se rebela dizendo: eu quero tudo o que é meu.
O que é mais impressionante nesse texto é que o pai não o corrige, o pai não o repreende, o pai não some com o filho, não o deserda. O texto fala, e o pai repartiu os bens entre eles. De acordo com a tradição judaica, se você prestar atenção no que o texto diz, no verso 12 fala o mais moço. Então quem está fazendo isso é o filho mais moço, não é o filho mais velho. Pela tradição, pela lei judaica, o primogênito, ele tem por herança, por direito, 2/3 de tudo que o pai e a mãe dele têm. E os filhos após, eles têm direito ao que restar. Então nesse caso, a parte maior é do filho mais velho, o que fica com o pai, e a parte menor é a do filho que vai embora. Henrique, você se daria bem nessa, hein? 2/3, né? Quem que é mais velho? Iago? 2/3. Yuri e Igor ia ter que rachar esse 1/3 entre os dois, aí ia ficar ruim para eles. Ainda bem que tive um outro tempo, né? Então ele não pegou tudo o que o pai tinha, mas ele pegou a parte que ele tinha e foi viver a vida que ele sempre quis. Mas observa mais uma vez o texto. E o verso 13 começa dizendo o quê? Passados não muitos dias. Não foi algo imediato. Não foi, pegou o dinheiro e saiu correndo. Ele teve as coisas na mão, ele recebeu os seus bens. Alguns dias depois, ele ajunta tudo que é dele e parte para uma terra distante. Se ele está partindo para uma terra distante, ele está indo para algum lugar que não é, muito provavelmente, não é local onde o povo tenha temor a Deus, ou talvez conheça Deus. Lembre-se, esse texto é uma parábola, ele não tem intenção de ser específico, a terra tal, o lugar tal, no momento tal, com o rei tal, não é isso, mas ele está mostrando, ele está criando um cenário onde será revelada uma verdade central, uma lição moral, uma lição espiritual para nós. Esse jovem vai para uma terra distante, e nessa terra onde ninguém o conhece, onde ele não tem relacionamentos, ele ali vive a vida que ele sempre quis viver. Resumindo a história, ele foi criado pelos mesmos princípios que o pai criou os 2 filhos, o primogênito, ele permanece com o pai. Ele foi criado com os mesmos princípios, com os mesmos valores. O primogênito talvez poderia pedir isso antes, mas não pediu, ficou com o pai. Mas o mais novo desejou viver essa vida, ter liberdade, ter condições de fazer o que quer sem ter que dar respostas ou prestar contas a ninguém. E ele recebeu tudo isso. E o texto fala que nessa terra distante ele desperdiçou todos os seus bens. Quando que nós usamos essa palavra desperdício? Eu me lembro que uma das primeiras vezes que essa palavra fez sentido para mim foi quando um amigo nosso, né, eu era jovenzinho, adolescente, acho que uns 12, 13 anos, um amigo da nossa família, um cara muito bem financeiramente, um cara muito bem sucedido, ele comprou para a filha dele mais velha, que tinha feito 18 anos naquela época. Você vê como isso faz tempo, tinha acabado de sair o cadete Turim. Foi em 1994, Copa da Itália 94, Brasil campeão. Não, Estados Unidos, perdão. E ali naquela época tinham lançado um cadete, um carro novo ali, um lançamento. E ele foi lá e comprou para ela. E essa menina não conseguia nem sair do quarto dela direito, quanto mais pegar um carro e sair por aí. E eu me lembro que nós fomos lá na casa deles e brincamos, conversamos. Poxa, nos alegramos, ela veio comprar um carro, ganha um carro, muito bom, muito legal. E eu me lembro que quando nós saímos, acho que uma semana depois ou 2 semanas depois, nós soubemos que ela capotou o carro, deu perda total, nem tinha seguro no carro. O carro tinha, acho que era 90 quilômetros rodados. Eu me lembro de ouvir alguém falar assim: isso é que é um desperdício de dinheiro e de oportunidade, poderia ter feito outras coisas. E essa palavra coube na minha cabeça e falou assim: puxa vida, tinha tudo para ser bom, saiu pelos dedos, escorreu pela mão. Desperdício é algo que você utiliza mal, é algo que você tinha toda a chance de ser bom, tinha toda a condição de ser algo que mudaria a vida, e é jogado fora. Nós desperdiçamos tempo, nós desperdiçamos relacionamentos, nós desperdiçamos energia, nós desperdiçamos a vida com Deus com coisas que são vazias. Nós trocamos.
Nós achamos que tudo que reluz é ouro. E o próprio ditado diz que não é. Nem tudo que reluz é ouro. Esse jovem achou que a liberdade, que a condição de fazer o que quisesse com o dinheiro no bolso, daria a ele toda a situação de poder viver bem sem precisar dos outros, sem nem se lembrar que no seu íntimo ele preferia ver o pai dele morto do que conviver com o pai, aguardando que aquela herança pudesse chegar no tempo certo. Ele vive uma vida desenfreada. E a partir do verso 14, o texto se volta muito ao jovem. Eu quero que você possa acompanhar comigo dos versículos 14 até o 20. Até o verso 19, perdão. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Pausa. Estava nos planos dele a fome? Estava nos nossos planos a pandemia? Deus continua Senhor. Assim como sobre ele, assim como sobre nós. Continua o texto. E ele começou a passar o quê? Necessidade. E então, lembre, já tinha perdido tudo que ele tinha. Ele já havia consumido desenfreadamente tudo que ele tinha. O texto fala agora o quê? E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Pausa importante. O capítulo 15 começa com Jesus falando que há publicanos e pecadores com ele, mas que os escribas e fariseus estão questionando Jesus. Jesus está lidando com um público o quê? Judeu. Qual é a situação de um porco? Qual é a condição do porco para o povo judeu? É um animal o quê? Impuro. Você não deve nem tocar nele. Você não deve comer a carne dele. Se você tocar em um animal impuro como esse, tiver que cuidar, fazer coisas com ele, você tem que passar pelos processos, os rituais de purificação. A situação desse jovem é tão desesperadora que ele é colocado numa condição que talvez seja a mais humilhante, a que mais possa denegrir um jovem ou um homem judeu, que é o quê? Cuidar numa terra estranha de um animal que para ele é imundo, que para ele é quase que um simbolismo de pecado. Ele não está sendo colocado ali porque ele gosta, ele está sendo colocado ali porque ou ele faz aquilo ou ele vai perecer. Ele não tem mais recursos. Tudo que ele tinha foi o quê? Desperdiçado. Tempo, dinheiro, saúde, amigos, vida. Não volta. E ele é agora colocado, o verso 15 diz isso, ele é colocado no campo a fim de cuidar de porcos. E no verso 16 narra algo que é terrível, é mais pesado ainda para um homem como ele, para um jovem como ele. Ali, quer dizer, no meio dos porcos, no meio daquele curral de porcos, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Uma pausa importante. O que é uma alfarroba? É uma bolota de comida. Pausa importante. Porco come qualquer coisa que você der, mas a comida que ele mais gosta é comida o quê? Azeda, estragada, cheia de bichos. Bicho come que baba de alegria e de felicidade. Depois rola na lama para celebrar. Pensa comigo. A situação que está sendo demonstrada sobre esse jovem não é uma situação de alguém que está numa condição boa. Não é uma situação de alguém que está sendo colocado em uma posição que ele poderia escolher. Falou assim, eu não como brócolis. Não tinha brócolis, gente. Ou era aquilo, ou não era nada. E nem aquilo ele tinha direito de comer. Mas o coração dele, diante da necessidade, de tudo que estava acontecendo com ele deseja se alimentar de comida azeda, estragada, misturada com lama, com outras coisas, porque ele tem fome, ele tem necessidades, ele está passando por uma circunstância que ele nunca passou na vida dele. E o texto fala que ele desejava isso. Não está falando que ele comia isso, mas a situação de escassez dele era tão complicada que até o coração dele desejava isso. Mas o que é que ele recebia do seu servo, do seu senhor? E que o texto termina dizendo, verso 16: mas ninguém lhe dava nada. Fome, imundície,
Se ele não tinha comida, muito provavelmente o local dele dormir também era perto dos porcos ou junto com os porcos. Ou ele talvez tinha alguma beiradinha em algum lugar, talvez debaixo de uma árvore. O texto não tem essa intenção, mas ele demonstra a devassidão, a desilusão, a ausência de qualquer ajuda ou qualquer coisa boa na vida desse jovem. E no verso 17, a chave liga, a chave vira, o coração muda. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Pausa. Essa palavra trabalhadores, ela também pode ser entendida com a situação de servos, escravos, pessoas que tiveram a sua liberdade comprada pelo seu Senhor para servir, para trabalhar para Ele. E olha lá, os que trabalham para o meu pai têm pão com fartura. E ele aqui tem o quê? Imundície, solidão, fome com fartura. Às vezes nós nos perguntamos por que a desgraça cai sobre a nossa cabeça. Pense, nesse caso, e muitas vezes nos nossos próprios corações, na nossa própria vida, ela é construída. Quando nós nos voltamos contra Deus, não espere que Deus vai apenas exercer misericórdia. Veja e saiba que Deus usa todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. E todas as circunstâncias incluem o quê? Tudo, todas as circunstâncias, boas, más, dor, choro, sangue e lágrimas. Amor, paciência, misericórdia. Mas Deus usa todas as circunstâncias. Quando nós olhamos Romanos 8:28, que afirma isso, o texto afirma que Deus age por meio de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, os que amam a Deus. São pessoas que têm relacionamento com Ele, são pessoas que têm vínculo com Ele. Mesmo que a dor venha, mesmo que a oposição venha, mesmo que as dificuldades venham, Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus de paz, Ele é Deus de bênção, mas Ele usa os momentos ruins, as situações que nos ferem, para que nossa ficha caia, para que a gente possa talvez cair em si. Às vezes a dor que nos é causada por decisões erradas, por rebeldia, é o início da manifestação da misericórdia de Deus, para que sejamos restaurados. Nós precisamos muitas vezes, queridos irmãos, de opostos. Se você não gostar do frio, o calor está aí. Se você não gostar do calor, o frio está aí. Mas sem um e sem o outro você não vive. Nós precisamos tanto do frio quanto do calor. Momentos bons existem para que nos alegremos, para que possamos nos folgar, digamos assim, ter tranquilidade, dormir em paz. Mas momentos difíceis também existem para que talvez nós possamos nos aproximar de Deus, nos voltar a Ele. E quando o nosso coração se endurece como em Meribá, quando o nosso coração se rebela contra Deus e nós lutamos contra Ele, Ele nos esmaga, Ele nos quebra, para que nós sejamos o quê? Restaurados novamente. Deus continua dizendo, verso 18: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus empregados, um dos seus trabalhadores. Olha só que interessante, ele não apenas vira a chave, mas já está agora escrevendo um discurso. E quando nós olhamos o texto, lá no versículo de número 21, quando ele se encontra com o pai, ele diz exatamente isso: Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E é importante que nós percebamos que não adianta a gente apenas cair em si, quando nós nos detectamos no erro, mas é necessário tomarmos atitudes, e o verso 20 demonstra claramente para nós. Ele não apenas vira a chave, mas ele também se arruma e vai. Nós muitas vezes falamos que nos arrependemos e continuamos fazendo a mesma coisa.
Nós muitas vezes dizemos: Senhor, me perdoa, mas não caminhamos em direção a Ele, em santidade, em oração, em busca por Deus. Senhor, eu quero experimentar mais, eu quero conhecer mais, eu quero ser mais próximo de Ti. E não move um dedo, não muda a sua agenda, não muda as suas prioridades, não muda o seu coração. Não adianta sabermos ter a chave virada na mente, se nas ações elas não fluírem. Não adianta. É necessário a união de uma mente transformada, vivendo ações novas em Cristo. Por isso, o verso 20 fala que ele se arruma, e não fala que ele volta para casa. O que o texto fala no versículo 20? E arrumando-se, ele foi para o seu pai. Ele não está voltando para o conforto do lar. Ele não está voltando para tentar receber uma herança nova do pai. Na cabeça dele, ele não é digno de ser considerado mais nada. Ele vai ser um empregado qualquer. Mas o texto está detalhado. Jesus é claro. Ele não está voltando para a sua casa. Ele está voltando para o pai. E olha o que o texto diz: vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o viu, e compadecido, tendo compaixão dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse texto ele não tem qualquer vínculo de soteriologia ou doutrina de salvação. Não é a percepção dele. Por isso que eu falei para que você possa desnudar sua mente hoje com essa ideia de que esse é o texto do filho pródigo. Não é um filho que foi embora e ele voltou-se contra Deus, mas é a história de alguém que, ainda sendo filho, que ainda ligado ao seu pai, se rebela contra ele e vai embora, e o pai não o rejeita. Observe os textos, observe o que o texto diz. Esse texto, irmãos, não é a parábola do filho pródigo. Como é que ele começa dizendo lá no verso 11? É a história de um homem que perdeu seus 2 filhos. Um foi embora para o mundo e o outro ele perdeu dentro de casa. Não é a história de um homem que estava para ser salvo por Cristo. É a história de um filho, de alguém conhecendo o seu pai, andando com o seu pai, vivendo com ele, ainda assim prefere viver o que o mundo tem. Ainda sabendo que Deus é o Senhor, ele prefere conhecer o que o mundo oferece. E quando ele acha que não tem mais volta, o pai ainda o aguarda. Por quê? Porque quando alguém se torna filho de Deus, nada muda isso. O que nós entendemos pelas Escrituras é muito claro. Quando você realmente se arrepende dos seus pecados e pela graça é alcançado, em Cristo Jesus você se torna filho de Deus. O seu relacionamento com Deus Deus agora é o seu pai. Nada mais muda isso. Mas o que pode quebrar-se entre você e Deus é uma coisa chamada comunhão. Vou dar um bom exemplo usando a ideia de pais e filhos. Eu sou pai, Carol é minha filha da Catiane. O DNA dela foi escrito com os meus genes e os genes da Catiane. Não há nada que eu possa fazer na minha vida, ou que ela possa fazer, que vai mudar isso. O DNA dela é resultado do meu DNA e da Catiane formou dela. Tem como ela dizer, não sou filha do Joel e da Catiane? Tem como eu em qualquer momento dizer que ela não é minha filha? Um simples exame de DNA resolve isso. Ela é minha filha. Pergunta: se a minha filha voltasse contra as coisas que a gente ensina, decidir viver a vida dela e fazer, viver, ser o que ela quiser ser, mas que nós como pai desaprovamos, isso a desconecta de mim? Isso a faz deixar de ser minha filha? Mas a minha comunhão com ela, o meu relacionamento de amor, a nossa proximidade, a obediência, a convivência se quebram.
Quando Deus salva alguém, por meio de Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo, uma vez salvo, salvo para sempre, porque isso não é obra de homem, é obra de Deus. Deus não faz obras pela metade. A salvação de Deus não é parcial. A salvação de Deus, ela é um ato. Ele é justificado. Deus nos justifica em Cristo Jesus. Esse ato não volta atrás. A condenação está paga, o sangue foi vertido, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, Cristo é ressurreto, o pecado, a morte, a condenação estão pagos. Mas quando nós pecamos, Deus nunca nos livra das consequências. Quando esse jovem olha para o pai e fala: eu prefiro que o senhor morra, eu quero a minha herança, o pai dele morre. Quando nós temos irmãos, ou talvez nós mesmos, mesmo conhecedores das Escrituras, mesmo pessoas que amamos a Deus nas nossas fraquezas, ou talvez por amarmos mais o mundo em algumas circunstâncias, nós desejamos viver, ou tentamos viver uma vida dupla. Não tem problema nenhum a sexualidade aqui, não, vamos agora fazer o que todo mundo faz. Quando nós entramos por essas veredas e literalmente quebramos a cara e nos afastamos de Deus, a nossa comunhão de pai e filho, nosso relacionamento, intimidade com Deus, a caminhada com Ele, se distancia, se quebra. Mas se Cristo é o Senhor de nossas vidas, nem que seja no último minuto, a reconciliação acontecerá. Por isso, pai, se teu filho, por isso, mãe, se o teu filho é alguém que você ensinou as Escrituras, você entende que um dia ele creu, mas está vivendo a vida hoje que ele quer, que ela quer, fazendo o que quer, vivendo a sexualidade que quer, a vida promíscua que quer, ou roubando, ou matando, seja lá o que, se ela é de Cristo Jesus, nem que seja no último minuto, a misericórdia chegará, a reconciliação virá, e no Senhor ele estará. Não significa que ele não vá colher as consequências dos erros, não significa que ele não vá sofrer. Olha o pródigo, olha o que sai, os dois são pródigos. Veja isso, sofre, vive a vida que o diabo amassou, o pão, né? Come o pão que o diabo amassou, aliás, ele não come nem o pão, não come nada, ele só sofre, mas ainda assim, Deus por graça o alcança. E ele tem a sua vida transformada, a chave vira na sua mente e ele volta. E ele se considera indigno. Olha, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai quebrou a relação que eles têm. Olha o que o texto diz. O filho fala: pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Verso 22, o pai porém diz aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e deem sandálias aos seus pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eles começaram o quê? A festejar. Deus nunca vira as costas para os seus filhos. A rebeldia ocorre quando nós nos achamos suficientes para tomar as decisões e nos voltamos contra Deus. E se você parar e pensar, normalmente as pessoas que se rebelam ou que se voltam contra Deus, elas estão caindo exatamente no mesmo pecado que Satanás teve. Qual foi? Orgulho, de se pôr na condição de igual ou melhor do que Deus, de não ser mais alguém que dependia, mas de alguém que pela sua vida, pela sua força, pela sua caminhada tinha condição de fazer o que quisesse. O aparente livre-arbítrio: eu decido o que eu quero para a vida, eu faço o que eu quero. Você pode fazer o que você quiser, mas você nunca vai poder dizer não às consequências do que você plantar. Se você está hoje vivendo uma vida dupla, essa vida dupla pode te custar caro. Talvez não nesse exato momento, mas talvez a segurança espiritual dos seus filhos. Mas talvez as dores e o choro que você vai ter daqui a 10, 15, 20 anos, porque agora, enquanto novo, enquanto jovem, enquanto há tempo, tomou decisões orgulhosas, sem consultar a Deus, sem procurar saber qual é a vontade do Senhor.
Mas esse jovem, assim como todo aquele que se volta a Deus, ele recebe uma coisa importante. Não o que ele merecia, nem o que ele achava que deveria receber, mas ele recebe do Senhor o quê? Graça. Olha o que o texto fala, ainda no verso 23, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. 24, porque este meu filho, para o pai, ele nunca deixou de ser filho. Porque este meu filho, ele estava o quê? Morto, distante, afastado, vivendo a vida que ele queria. Mas agora ele o quê? Voltou, ele reviveu, ele está comigo. Ele estava perdido, ele estava exatamente onde ele queria, mas agora ele foi achado e trazido, ele está aqui. E eles começaram a festejar. Graça e misericórdia sempre estão disponíveis para todo aquele que busca, para todo aquele que se arrepende dos seus caminhos e no Senhor encontra graça. Mas o texto não termina aqui. O verso de número 11 começa dizendo que Jesus está contando a história de um homem que tinha 2 filhos. Até agora nós ouvimos falar do filho mais novo, mas a partir do versículo de número 28 nós vamos ouvir falar do filho, verso 25, nós vamos ouvir falar do filho mais velho. E nessa parte nós estamos caminhando para o fim. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele então informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Pausa aqui importante. Parece que eles tinham lá um bezerro cevado que era para momentos de festa, seja um casamento, um nascimento de um filho, alguma coisa. Ele não mandou matar qualquer bezerro, ele mandou matar o bezerro gordo. A carne devia estar boa. Observe o que o texto fala. O filho mais velho estava onde? No campo. No campo de quem? Do pai. Estava fazendo as coisas que o pai havia mandado que ele fizesse. Estava cuidando das coisas das quais ele tinha herança, que eram parte dele. Ele não está em outro lugar, ele não está vivendo a vida dele para ele, para que ele faça o que ele queira. Não, ele está vivendo a vida debaixo das ordens e da liderança do pai dele, dentro dos currais, dentro da casa do pai. E o verso 28 fala qual é a reação desse filho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Entrar onde? Na casa, na festa, na celebração, na alegria do pai. Por quê? O texto continua dizendo: saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. E ele então respondeu, o filho então respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para estar fazendo uma festa com os meus amigos. E agora olha a fala dele, verso 30. Mas quando veio esse seu filho, deixou de ser irmão, né? Esse seu filho aí, ó, que foi viver a vida que quis. Quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Como é que o verso 28 começa dizendo? Mas o filho mais velho o quê? Se indignou. Ele se revoltou contra o pai. Pergunta: o primeiro filho fez o que com o pai? Ele se rebela, se revolta, se volta contra o pai e fala: eu prefiro que o senhor morra. O que o segundo faz? Ele rebela, se volta-se contra o pai e fala: eu não obedeço, Senhor, eu não devo satisfação ao Senhor, o que o senhor faz é errado. Pergunta: esse homem tinha um filho perdido ou 2? 2. A grande diferença é que um se perdeu no mundo, foi para o mundo, digamos assim, foi viver a vida que queria. O outro perdeu-se no seu coração, fazendo as coisas que o pai havia mandado que ele fizesse. Ele está na casa, ele está nos campos, ele está cuidando do que é dele, mas o seu coração se volta contra o seu pai. O seu coração está distante do seu pai. E é impressionante como existem hoje as pessoas que dentro das igrejas, aparentando-se cristãs, vivendo a vida aparentemente cristã, tendo bíblias nas suas mãos, participando dos cultos, tendo cargos, tendo tudo, orgulhosamente se opõem a Deus, orgulhosamente se opõem ao que Deus está fazendo quando isso acontece na vida dos outros.
Quando Deus decide não usar a sua vida nesse momento, mas Ele decide usar outro, ou Ele manifesta a graça a um e não há a sua vida naquele tempo. Mas espera aí, eu faço tudo. Eu estou o tempo todo aqui, eu sirvo o Senhor em tudo que o Senhor me manda. O verso 29 fala isso. Ele responde: eu sirvo, faz anos que eu sirvo o Senhor e faço tudo, nunca transgredi um mandamento seu. O Senhor nunca me deu um carneiro, nunca me deu nada para que eu possa celebrar com os meus amigos. Pausa. Ele está querendo fazer o que com os amigos dele? O que o pródigo fez, catou o dinheiro e foi embora para estar fazendo fora. Ele está querendo fazer dentro. Ele tem o coração quebrado e longe de Deus, igualzinho o primeiro. Só que ele está agora exatamente questionando o pai dele, porque o pai dele nunca deu nada para ele como ele imaginava que merecia receber. Quantas vezes nós fazemos coisas para Deus esperando que Ele bata na nossa costas e fala assim: eita, cababão, é isso mesmo, meu filho. Nós devemos lembrar até de uma fala que Jesus diz, que se nós fizermos tudo o que devemos fazer, nós devemos dizer assim: somos inúteis, nós fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nós não somos melhores do que ninguém. E aquele jovem, dentro da sua casa, dentro da caminhada com seu pai, perdeu-se contra ele. Quando a gente olha esse texto todo, e já caminhando para o fim, o capítulo 15 de Lucas é um capítulo recheado de 3 parábolas. Na primeira parábola é a parábola de uma ovelha perdida. A gente fala que eram 100 ovelhas juntas no aprisco. A gente tem que cantar essa música diferente talvez, porque observa o que o texto fala lá no versículo de número 4. Qual de vocês é o homem? Não é a parábola das 100 ovelhas, é a parábola de um homem que possui 100 ovelhas e uma delas se perde, e ele deixa as 99 no deserto para ir atrás da que está perdida. Pausa, ele deixou os 99, não foi no melhor lugar do mundo, deixou no deserto. E ele vai atrás da que está perdida. A parábola de baixo, ela fala o seguinte: não é a parábola da dracma perdida, porque ela começa dizendo lá no verso 8: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende uma lamparina, vai à casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? É a parábola de uma mulher que perdeu uma dracma. Dracma era uma moeda referente a uma diária de um trabalhador braçal, um dia de serviço. Ela tinha 10 dias, ela perdeu uma. O que o texto fala? Ela acende uma lamparina, isso é à noite, e ela com diligência, com empenho, ela procura, ela vasculha até que ela encontra. E quando ela encontra, ela faz o quê? Lá no verso de número 9: e quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu digo que ela é muito estranha, porque ela tem 10 dracmas, perde uma e faz uma festa para comemorar que a que perdeu. Parece que ela gasta as outras 9 para comemorar uma, né? Sei lá, uma coisa assim. Pense, nós estamos lidando com as pessoas. Quem é o homem que tem 100 ovelhas? É a parábola de quem? É de um homem que tem 100 ovelhas, não é da ovelha perdida. Se é sobre alguém que tem uma ovelha perdida, essa parábola ela está apontando para algo diferente, não para a ovelha, mas para o dono dela. A parábola da dracma perdida não aponta para uma moeda perdida, ela aponta para a diligência de alguém que perdeu uma moeda e lutou, esforçou-se para encontrar essa moeda, e quando encontrou, fez o quê? Se alegrou. A parábola do homem que tinha 2 filhos não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um homem que, tendo 2 filhos que eram filhos dele, um deles decidiu viver a vida no mundo, o outro, mesmo em casa, mesmo se relacionando com o pai, também estava perdido, e ele recebe também graça do seu pai para que possa se reatar com ele. O homem das ovelhas, a mulher da dracma, o pai dos 2 filhos representam Deus, o Deus que vai atrás da perdida, o Deus que se esforça com toda a força para buscar a dracma perdida, aquela que estava escondida, e o Deus que tem filhos perdidos, não apenas vivendo lá fora no mundo, mas talvez dentro das igrejas, dentro do seu próprio povo, porque estão vivendo a vida da religiosidade, não da intimidade e da obediência a Deus.
Verso 38 e 32 terminam dizendo o seguinte: então o pai respondeu ao filho que se indignou com ele porque o outro foi encontrado: meu filho, pausa, ele também é filho. Você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque aquele seu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Era necessário se alegrar. A gente ouve muito aquela história, né? A festa no céu quando alguém se arrepende, se converte, se volta a Deus. Nós nos alegramos mesmo com isso? Quando alguém volta-se, se volta a Deus e restaura o seu relacionamento com Deus, nós nos alegramos com isso também? Ou para nós isso é algo irrelevante? Você se alegra quando você se acerta com Deus? Ou você fala assim: ai, vamos começar de novo, né? Se na sua cabeça, no seu coração é um peso andar correto, andar com Deus, andar uma vida de obediência e santidade com Ele, cuidado. Você talvez seja mais parecido com um filho pródigo de dentro de casa, que faz as coisas, que obedece a tudo, mas que também tem um coração rebelde contra Deus. E para esse filho também há graça. E para mim e para você, se estamos assim rebeldes, distantes ou presentes, mas longe do Pai, longe do coração do Pai, ainda há graça, ainda há misericórdia, ainda há perdão. Por isso, Deus é o Pai que salva os seus filhos perdidos por meio da sua graça e da sua misericórdia, porque Ele é o Pai que ama os seus filhos. Como nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós os confessamos diante de Deus e clamamos pelo seu lavar regenerador no sangue de Jesus Cristo. É interessante, há uma analogia quando o filho que está distante volta, que nós precisamos levar em conta. No verso 22, o pai fala assim: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Alguns teólogos dizem que isso é uma analogia direta ao lavar das vestiduras no sangue do Cordeiro, a melhor roupa. O selo, o anel, presença do Espírito Santo, o selo da salvação. Relembre isso, avive isso. E o calçado que deve ser colocado é o calçado que nós lembramos, que é o Evangelho, é a palavra, aquilo que faz com que os nossos passos sejam firmes. O que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Qual é a sua condição hoje diante de Deus? Perdido no mundo ou perdido dentro da igreja? Talvez você não esteja em nenhuma dessas, louvado seja Deus por isso. Talvez você esteja firme com Deus, na caminhada correta com Deus, vivendo, buscar em obediência, mas nós não sabemos, eu não sei qual é a sua, como você não sabe qual é a minha. Qual é a sua condição? Eu não vou prestar conta da sua vida, você é quem vai prestar conta da sua vida nessa situação diante de Deus, assim como eu vou prestar da minha. Se você está perdido, vivendo o que o mundo tem para dar, Cristo Jesus é a solução para que a sua mente se transforme e você possa voltar à casa do Pai. Que não é esse o local, mas é a presença do Senhor. Se você está na casa do Pai, talvez na presença, fazendo as coisas do Senhor, mas com o coração distante dEle, Cristo Jesus é aquele que hoje, como dizem as Escrituras, nos chama para voltarmos ao primeiro amor, nos chama para voltarmos a Ele, não para que tenhamos simplesmente correção humana, não, mas para que a restauração do Senhor venha, para que a paz reine, para que os corações sejam quebrantados, a vida transformada e a caminhada, sem dúvida frutífera, nas mãos de Deus. Quero orar com você. Na verdade, eu vou orar por mim. E eu queria convidar você a orar por você. Porque eu tenho certeza que assim como com a minha vida,
Espírito Santo também deve ter falado com você, ao seu coração. Não é hora de você pensar em amigo, em parente, em filho, em marido, esposa. Não é. É você e Deus. O que é que Deus está falando com você? Há quanto tempo que você está orgulhosamente tentando viver do mesmo jeito que você está vivendo hoje, e quebrando a cara e não se voltando, não se arrependendo, não virando a chave, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça. Chega de desculpas. É hora de voltar. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. É tempo de buscarmos o nosso Deus. Eu daqui, você daí, e Deus por todos nós. Vamos orar?